Hebreus 10, 35 a 39. Então vamos lá. Diz o texto sagrado: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram-se para a perdição, ou que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Com o fato de que todos os dias nós somos desafiados ao bom combate da fé. Todos os dias nós temos que combater este bom combate, o bom combate da fé. Quer seja na luta por uma questão na saúde, por uma questão financeira, por uma questão familiar, por uma tentação, pelo fortalecimento da nossa fé, por nossa edificação, por perseguições, mas você é levado a este bom combate, o bom combate da fé. É fato que nós temos inimigos e adversidades a serem combatidos todos os dias. Ninguém vai dizer o contrário. Com certeza, a sua luta é como a minha, é diária, é constante. Mesmo que você não tenha uma percepção muito clara disso, mas todos os dias você é desafiado no combate da fé. Vem aquela notícia, não é? Aquela notícia que fala às vezes acerca da tua saúde, aquela notícia que fala às vezes acerca de um problema familiar. E aí você é desafiado a este combate. Mas essas lutas diárias, elas têm nos levado a uma tentação, irmãos. A uma tentação. Uma tentação que é combatida aqui nesse texto. Que tentação é essa? É aquilo que eu citei como título dessa mensagem. Nós somos tentados a jogar a toalha. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, passando por uma luta que, sabe, demora mais, passando por uma luta mais ferrenha, às vezes nos ocorre aquele pensamento: não dá. A gente tem aquela tentação de jogar a toalha. Eu sei que isso já aconteceu com você. E que já aconteceu comigo também. E eu quero dizer a você que tentação não é pecado. E pelo fato de sermos tentados, isso não quer dizer que somos vencidos. Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás. E ele sofreu a tentação ali de jogar a toalha. Olha só, não é? O diabo tentou ele nesse sentido. Ele foi tentado nesse sentido. Isso não quer dizer que em algum momento ele anuiu a isso. Ele venceu a tentação com a palavra de Deus. Jesus foi tentado no Getsemane. Era uma prova demasiadamente dura. Nós não sabemos a intensidade da prova que Jesus passou no Calvário. Porque nós podemos até mensurar a intensidade da sua dor, da perspectiva humana, da dor física. Nós podemos até mensurar o que seria uma dor daquelas, não é? Afinal de contas, não foi só Jesus que morreu crucificado. Milhares de pessoas morreram crucificadas. Milhares de pessoas até sofreram, talvez, não é, mais em suas mortes do que a própria morte da crucificação, do ponto de vista da dor física, do sofrimento físico. Mas ninguém pode mensurar a dor da alma de Cristo. Porque a dor da alma de Cristo foi a dor da separação momentânea dele e o Pai, entre ele e o Pai. Então não sabemos. E lá no Getsemane, né? E lá quando ele orava, então ele disse: se possível, passa de mim este cálice. É claro que vem a tentação. Ele estava revestido de um corpo de carne, um corpo de humilhação como o nosso. E sabia o tamanho do sofrimento que ele passaria. E ele sabia além, porque ele sabia a angústia da alma dele. Ele foi tentado a isso, mas isso não quer dizer que ele anuiu a isso. A tentação não é um pecado em si, mas em todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa jornada cristã,
mediante as lutas e as batalhas que nós atravessamos, nós passamos por um nível de tentação de desistir, de jogar a toalha. Eu não digo especificamente desistir de nossa fé, mas desistir daquele combate específico, desistir daquela causa específica, desistir de lutar pelo marido, desistir de lutar pelo casamento, desistir de lutar pelos filhos, desistir de lutar por alguma situação econômica, alguma situação de emprego, desistir, jogar a toalha no chão, dizer chega para mim, por essa causa aqui eu não luto mais. Mas será que isso é o que Deus quer? Porque jogar a toalha é uma expressão que significa render-se ao adversário ou às adversidades. Jogar a toalha é se render. É uma expressão usada até muito no boxe, não é? Porque quando você já não tem mais como prevalecer contra aquele adversário, aí para que você se preserve, para que o lutador se preserve, joga a toalha. Não tem mais condição de ele lutar, não é? Daqui para frente vai ser só pancadaria, ele não tem mais como resistir ao adversário. Mas da perspectiva espiritual, isso é um retrocesso à nossa fé. Aqui nós não estamos falando de esporte, aqui nós estamos falando de vida espiritual. E aqui nós não estamos falando de um combate combinado, nós não estamos falando de um combate mesmo, claro, no nível profissional, levado a sério, mas é algo que tem regras, que no momento específico vai dizer, ó, para, não tem mais como seguir, não é para ninguém se ferir ao ponto de não ter, não é como se curar. Mas no nosso caso, queridos, não há como retroceder. Nenhum de nós está autorizado a lançar a toalha em uma situação de luta, em uma situação de embate contra o diabo, ou contra alguma adversidade que venha à nossa vida. Nenhum de nós tem que estar liberado para, sabe, dizer assim, ó, chega. Deus não nos autorizou a parar de lutar até que haja a vitória. Até que haja a vitória. Então não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra do Senhor. Então dessa perspectiva espiritual, é aquilo que nós vimos aqui. Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram-se ou retrocedem. Nós não somos daqueles que lançam a toalha. Não somos. Não somos daqueles que dizem não aguentamos mais, não temos mais como seguir em frente, adiante, não vamos mais para lugar nenhum. A palavra de Deus diz que nós, cristãos, verdadeiramente convertidos ao Senhor, precisamos assumir essa postura de sempre seguir adiante. Olha só, não é? Na verdade, eu creio que todos sabemos que retroceder ou jogar a toalha em uma circunstância de luta espiritual, de luta ferrenha, no combate da fé, não é uma coisa boa. Não é uma coisa aprovada por Deus. Não precisa ser um crente maduro para compreender isso. Não precisa você ser uma pessoa espiritual naquele nível, grau 10, sabe? Não precisa nada disso. Há uma percepção espiritual que é compartilhada pelo Espírito Santo, que nós devemos seguir, que nós devemos ir em frente, que nós não devemos nem podemos retroceder. Mas se existe essa consciência em nós, por que muitos têm jogado a toalha e têm desistido daquilo que Deus tem confiado a eles? No momento do combate, no momento da luta, por quê? Porque muitos têm jogado a toalha. Eu vou falar algumas coisas aqui, sem ter pretensão de esgotar o tema, é claro, e depois nós vamos fazer uma finalização aqui. Mas, olha só, você sabe que eu vejo algumas coisas que a gente pode notar que fazem as pessoas jogarem a toalha? Uma delas é a autopreservação. A autopreservação nos faz jogar a toalha. Sabe por quê? Porque às vezes você não quer comprometer a sua imagem de estar lutando, quem sabe, por uma questão financeira, por uma questão familiar, um casamento, uma coisa dessa. Então, existe uma autopreservação. Também a autopreservação no sentido de não querer se ferir emocionalmente. Não, eu não quero me ferir emocionalmente, eu posso me machucar com isso, eu posso me magoar com isso, então é melhor não levar isso adiante, eu não vou seguir nessa luta, nesse combate, né? Deixa isso aí com Deus, eu não tenho mais o que fazer. Então a autopreservação faz com que muitas vezes nós lancemos a toalha. Muitas pessoas, para se autopreservarem de críticas,
familiares, críticas entre amigos, lançam a toalha no que é concernente ao abraçar do Evangelho, a sua fé. Em vez de lutarem e lutarem tenazmente pela fé que foi abraçada, elas não suportam a aprovação. Jesus Cristo fala sobre isso lá na parábola do semeador, né, quando ele explica que as lutas vieram para um determinado terreno daqueles que foram lançados e as perseguições não suportaram. Então jogam a toalha, porque querem se autopreservar. Eu não quero ficar mal com os meus amigos, eu não quero ficar mal com minha família. E por conta disso, renunciam à fé que tocou o coração deles. Mas também, muitos jogam a toalha por medo. O medo é um mal terrível, irmãos. Você lembra Elias? Este profeta destemido, este profeta intrépido, quando Jezabel disse que o mataria, o medo tomou conta do seu coração. E o que foi que ele fez? Ele jogou a toalha. Ele caiu fora. Ele saiu da zona de combate. E ele, se mandou. Por quê? Porque o medo prevaleceu na vida dele. E muitas vezes isso acontece conosco. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes o medo em nossas vidas se assenhora de nós, ao ponto de nós desistirmos daquilo que deveria ser algo a ser combatido até o fim. Então o medo é um outro agente. Quer ver um terceiro aqui? A precipitação. A palavra que nós lemos diz lá no versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E tem muita gente que é precipitado, tem muita gente que é afoito, que toma decisões no calor dos embates, que toma decisões de cabeça quente, que toma decisões na precipitação, e aí desistem de tudo, jogam a toalha mediante a adversidade, porque não tem paciência de perseverar, não tem paciência de lutar por aquela causa, e aí lançam a toalha. Este é o fator precipitação que determina essa derrota. Olha que coisa, viu? Outro tipo de pessoas lançam a toalha por causa das más influências. Por que você está passando por isso? Sai disso, sai desse casamento, sai desse negócio que isso não presta. Sai disso, sai dessa luta que você está aí. Você não precisa disso. Você lembra da tentativa da esposa de Jó em influenciá-lo a abandonar a fé ao Deus que Jó adorava, ao Deus da palavra, ao Deus único? Ela lançou a toalha na provação. E ela tentou influenciar o seu marido a fazer da mesma forma. E disse a ele, mesmo passando por tudo isso, tu ainda mantém a tua fé nesse Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Agora já não era mais o Deus dela, era o Deus dele, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha só. Olha que influência diabólica. Olha que influência maligna. E Jó não anuiu a isso. Jó não recebeu essa palavra. Mas você sabe de uma coisa? Muitos a têm recebido. Muitos têm sido vítima de influência de pessoas as quais elas consideram, têm relevância, admiram. Eu quero dizer uma coisa para você, não admire pessoas que, pelo menos o ato dessas pessoas, que queiram tirar você da presença do Senhor. Se alguém está te influenciando a jogar a toalha da fé, no chão, não faça isso. Não faça isso. Algumas pessoas a jogam no chão por dúvida. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque o diabo sugestiona você. Então você está naquela luta pela fé, como por exemplo, e o diabo diz, será que é isso mesmo? Você quer passar por essas lutas todas aí, para viver essa religião, o cristianismo? Você não precisa disso não, você pode ser cristão em casa, você pode ser cristão nas festas, você pode ser cristão fazendo o que você quiser. Cristianismo nada mais é do que a profissão de uma fé, um estado de espírito. E aí a pessoa vai nessa, né? Cristianismo não é isso, cristianismo
é uma conversão, é uma mudança de atitude, é uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é ser de fato cristão. Agora, ser cristão nominal, aí a gente pode dizer que é aquilo e muito mais, não é? Mas ser cristão genuíno é isso aí. Mas também, alguns lançam a toalha por uma autoestima baixa, por uma baixa autoestima. Você já viu aquele discurso, eu não posso, não tenho como, eu não consigo. Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que eu já tentei de tudo. Deus sabe que eu já fiz de tudo. São as nossas desculpas, irmãos, a minha, as tuas desculpas, são essas. Nós somos assim. Isso faz parte da decadência que existe na nossa humanidade. Essas fragilidades. E então a gente tem sempre aquela questão de tentar se justificar, porque a nossa autoestima está lá embaixo. Então nós nos consideramos incapazes. Mas quem diz que a fé nos chama para olharmos para nós mesmos? A fé nos chama para ter um olhar além de nós e além das circunstâncias que nos envolvem. Não é negar os fatos, é olhar além deles, é enxergar para além deles. Porque a fé é firme fundamento de coisas que se esperam e é convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Isso é fé bíblica. Agora existe uma fé com um conceito humano que é apenas uma confiança, até em nós mesmos. Não, confio em mim, eu vou lá, eu faço, eu vou. Comigo é assim. Isso é uma confiança no braço de carne. Aí toma lá uma rasteira depois e vai entender que nós não somos absolutamente nada. Nada. Isso não quer dizer que você deva também achar que você não pode nada. Olha, a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nele, em Cristo, em Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso combustível, Ele é a nossa certeza de vitória. Amém? Olha só. E você sabe por que algumas pessoas também jogam a toalha? Por egoísmo. Sabe por quê? Porque elas não pensam nas consequências que outras pessoas sofrerão por isso. Quantas vezes você vê maridos egoístas jogarem a toalha? Porque não se preocupam com esposa, com filhos. Você vê até mães egoístas jogando a toalha, porque não se preocupam com os filhos. É o egoísmo que está no coração do homem. Este é um pecado que está no coração do homem que precisa ser vencido, como tantos outros pecados. Então nós, do ponto de vista da nossa humanidade, nós somos cheios de debilidades. E é por isso que nós precisamos atuar como crentes, pela perspectiva da palavra de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus e a praticando. Agora, jogar a toalha é uma opção para nós? Não, não é uma opção para nós. E se jogar a toalha não é uma opção para nós, irmãos, então a gente precisa compreender que nós precisamos da graça do Senhor para continuarmos firmes. E eu vou te dar alguns motivos pelos quais você não pode jogar essa toalha. Nos embates da fé, no combate da fé, na luta, você não pode jogar essa toalha. A palavra de Deus deixa coisas maravilhosas. Como eu disse aqui, a gente podia explorar, porque se a gente puxar de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar argumentos inumeráveis para que a gente possa afirmar isso com toda a contundência. Não jogue a toalha. Não se renda às adversidades. Não se renda aos inimigos da tua caminhada cristã. Não se renda aos apelos da tua carne. Sucumbiu à carne, jogou a toalha. Não, eu não aguento, é mais forte do que eu preciso disso. Não, você precisa de Cristo. Você precisa da graça do Senhor, que a graça do Senhor nos fortalece. Mas deixa eu te falar, alguns motivos para que a gente finalize essa mensagem, pelas quais nós não devemos jogar a toalha, jamais. Primeira coisa que eu queria citar está no versículo número 38. Porque quando nós jogamos a toalha, nós estamos desistindo de atuar, de viver pela fé. Nós estamos dizendo que a fé não está funcionando na nossa vida. É negar, queridos, a palavra de Deus. É negar. Quando a gente joga a toalha numa situação da nossa vida,
e a gente desiste dessa luta espiritual, sem autorização de Deus, sem direção do Espírito Santo, nós estamos dizendo, a fé não funciona na minha vida, ou seja, a palavra não funciona comigo. Versículo de número 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, isso significa dizer, se ele joga a toalha, o Senhor está falando, a minha alma não tem prazer nele, porque ele está negando a eficácia da fé. Nunca jogue a toalha, porque isso significa dizer que você nega a eficácia da fé. A fé não funciona. Você está infamando uma das maiores bênçãos que Deus deu ao seu povo, a capacidade de crer para além do que é natural, visível, tangível. Entenda isso. Deus está chamando uma igreja, um povo, para viver pela fé. E nós estamos dizendo, a fé não funciona. A fé não tem eficácia. A fé não nos está levando à vitória. Isso é um engano, um engodo de Satanás. A fé sempre nos levará a vitórias. Sempre. Sempre ela nos levará a alcançar aquilo que a vontade de Deus prevê para nós. Mesmo quando a vontade de Deus não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse, mas a fé vai te conduzir sempre para lá. Sempre para este ponto. Então nunca desista de viver pela fé. Nunca jogue a toalha. Nunca negue a eficácia da fé. Quer ver mais uma coisa? Mais um motivo pela qual você nunca deve jogar a toalha? Porque jogar a toalha é desistir de alcançar as promessas de Deus. O texto aqui, a gente podia falar de muitas coisas aqui, mas eu estou trabalhando aqui de forma resumida com vocês. O texto do capítulo 11 expõe a galeria da fé, traz a galeria da fé. E na exposição da vida destes homens, você vai encontrar, no exemplo deles, muitos motivos pelos quais você não deveria jogar a toalha jamais. Aqui nós estamos falando da vida de Abraão. Se a gente falasse da vida de Noé, que está um versículo acima, no versículo 7, e a vida de Abraão está no versículo 8, e aí a gente vai falar sobre promessa, a gente poderia, por exemplo, citar que nós não devemos jogar a toalha, porque por não jogar a toalha, Noé, ele preservou toda a sua família. Ele não desistiu ali de salvar-se e também a sua família, a sua casa. E durante mais de 100 anos, ele esteve ali confeccionando aquela arca para a salvação de sua família. Ele creu em Deus. Ele não jogou a toalha. Você sabe quanto Noé deve ter sido zombado? Você pode pensar nisso? Você é um louco, cara. Esse negócio aí que vai chover e não dá tudo, você é um maluco. Olha só. Isso parecia uma coisa de doido, não é verdade? Os anos se passando. Nós não estamos falando de 2, 3 anos. Hoje não temos uma longevidade para alcançar mais de 100 anos. Pouquíssimas pessoas alcançam isso. Mas esse homem trabalhou 100 anos, fazendo um barco, uma arca, de proporções assim gigantescas para aquela época. Porque, supostamente, ele havia ouvido a voz de Deus, que lhe disse, olha, faz uma arca para te salvar a ti e a tua família, porque eu vou destruir toda essa geração. Imagine você, que loucura, hein? Que loucura. Então, quando nós falamos acerca de Abraão, no versículo de número 8 a seguir, está escrito que pela fé, Abraão e Sara, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que eu tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha só. Ele alcançou a promessa. E a alcançou porque não jogou a toalha. Porque se ele desiste, se ele retrocede, se ele abandona esse caminho de luta, mas um caminho que o levaria à promessa,
Se ele diz, olha, os anos já estão passando, nada está acontecendo, a minha descendência que Deus me prometeu até agora eu não a vi, a minha esposa está a cada ano mais amortecida pela idade, além de ser estéril, eu também estou ficando velho. Então ele podia dizer, olha, tenho motivos para desistir, para jogar a toalha. Mas a palavra de Deus diz que ele não desistiu. Abraão não desistiu. E ele se fortaleceu. E como é que ele se fortaleceu? A Bíblia diz lá, dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele se fortaleceu glorificando a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele não desistiu. Não desista das promessas de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida. Siga em frente. Siga determinado. Siga para alcançá-la. Não jogue a toalha, não. Não desista. Não jogue a toalha, porque jogar a toalha é desistir também dos milagres que Deus tem para manifestar na sua vida. O texto aqui de Hebreus vai falar que eles alcançaram vitórias, que foram verdadeiros milagres de Deus, como a queda das muralhas de Jericó, como o fogo ser aplacado e não tocar as suas vidas, fúria do fogo, como as mães receberem seus mortos, seus filhos que foram ressuscitados. Coisa extraordinária. É exemplo da viúva que abrigou Elias, ou da mulher que abrigou Eliseu. Ambas passaram pela dor da morte dos filhos, mas pela fé, elas recorreram aos profetas de Deus e alcançaram a promessa, a bênção do Senhor. E receberam de volta os seus filhos, porque não jogaram a toalha. Elas poderiam ter dito, olha, a morte encerra todas as coisas, acabou, enterra, eu vou chorar o meu morto, vou sofrer a minha dor, e pronto. Mas aqui você está vendo um exemplo diferente. Entre os versículos 29 e 35, você vai ver ali coisas maravilhosas. Esse texto é extraordinário. Jogar a toalha é desistir da missão. Deus nos deu uma missão. Qual foi? Claro, Deus nos deu algumas missões. Mas Ele nos deu uma missão quanto à fé. Deus nos deu a missão de combater o bom combate da fé. De acabar a carreira e de guardar essa fé. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, versículo número 7, texto tão conhecido, né? Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Isso é uma missão. Uma missão que nós temos, guardar a fé, depois de ter combatido esse bom combate. Se você desiste do combate, você desiste da fé. E um dia, você não poderá declarar tais palavras como Paulo declarou. E aí ele conclui, desde já a coroa da vida já está me reservada, que meu justo juiz me dará naquele dia, e não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. É a luta, é o combate que nos leva à vitória, à bênção, irmãos. Não desista dessa missão de combater que Deus confiou a você. E por último eu encerro com isso. Jogar a toalha é desistir do nosso destino em Deus. Eu vou repetir. Jogar a toalha significa desistir do nosso destino em Deus. Olha o que é que diz o versículo de número 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para perdição. Para a perdição. Os que se retiram, os que jogam a toalha, incorrem no risco de retrocedendo, abandonarem a sua fé, apostatarem da sua fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 9, diz: pois vocês estão alcançando o fim da vossa fé, ou o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Se você lança a toalha nesta luta, neste combate, você vai ser, com certeza terá um dano momentâneo de perda, mas também você terá um dano que talvez tenha proporções eternas. Por isso a palavra de Deus, ela nos fala de forma tão contundente, que nós não podemos retroceder, que nós não podemos nos render às adversidades, nos render aos inimigos, que nós não podemos jogar a toalha. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.